glória. Pergunta assim pro teu irmão, você já sentiu ele aí ou não? Ele respondeu para você. Pergunta, você já sentiu ele aí ou não? Oh, glória. Xalabassubicarabás. Irmãos, a igreja de Cristo não é um caixote. A igreja não é um caixote. Onde você entra, o caixote vai formando você. A igreja de Cristo é liberdade de cultuar, de expressar e de adorar. Amém? Se assente aí em nome do Senhor Jesus. Louvado seja o Senhor. O homem voltou na ativa. O homem voltou na ativa. Chamado em crise, querida. Quantos obreiros estão com chamado em crise? Irmãos, eu estava a semana inteira matutando num texto de 2 Reis. Mas não é lá que eu vou abrir não, Deus me deu outra direção, querido. Eu estava matutando no chamado de Eliseu. Mas eu estava ali, Deus me deu outra palavra. Ele falou assim: pastor, fala do chamado em crise. Eu falei, mas onde está isso, Jesus? Ele falou, vai lá no livro de João, capítulo 21. Abra lá em João 21, querido. Louvado seja o Cordeiro Santo de Deus. Pergunta ao teu irmão assim, como é que está o teu chamado, meu querido? João 21, versículo 3. Toma, pastora. Que não vai valer mais. Guarda tudo isso aí. João 21, versículo 3 diz assim: e disse-lhes Pedro, vou pescar. Disseram-lhe os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não conheceram que era ele. E perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco. Assim fizeram. E assim fizeram, já não podiam puxar a rede, tão grande que era a quantidade de peixes. E aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com a sua veste, porquanto se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distante da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, em cima peixes, e haviam também pão. E disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabasse de apanhar. Simão entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. E disse Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. E veio Jesus, tomou o pão e lhe deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado entre os mortos. Meu Jesus da glória. E o seu irmão assim: chamado em crise. Irmãos, quando eu comecei, eu estava ali, o pessoal adorando aqui. Deus falou assim: fala, pastor, do chamado em crise. Eu falei: mas como assim, Jesus? Eu preparei, para falar sobre Eliseu, o chamado de Eliseu,
né, as virtudes de Eliseu. Deus falou assim, não, vai no Evangelho de João, capítulo 21, e você vai falar com a minha igreja aquilo que eu tenho para falar com ela esta noite. Amados, nós vemos aqui uma manifestação poderosa do Senhor sobre os discípulos a qual ele havia que um dia escolhido, separado para ser o que percussor da sua obra. Porém nós vemos aqui no versículo 3 que Pedro chama os discípulos para o quê? Pescar. Olha que algo interessante, ele chama os discípulos para o quê? Pescar. Jesus já havia ministrado esse povo, ensinado esse povo, dando direção a esse povo, né? Fala, olha, eu vou morrer, ao terceiro dia eu vou ressurgir, mas vocês vão fazer a minha obra, vocês vão levar o evangelho aos quatro cantos do mundo. Porém nós vemos o quê? Uma ação de um povo que estava retrocedendo, voltando àquilo a qual Deus não tinha mais para eles, ou seja, Pedro já não podia mais se ver como um pescador de peixe, mas sim um pescador de almas. E aí eu fui ver o porquê que Pedro estava voltando, Márcio. O porquê que Pedro já não estava mais na mesma pegada, no mesmo intuito, porque algumas situações aconteceram. Amados, são exatamente situações que acontecem que nos fazem o quê? É retroceder, voltar, abrir mão do nosso chamado, desistir. Amados, nós estamos diante de um cenário agora onde o Jesus que se falava poderoso, o grande Messias, o libertador, já havia sido crucificado, já estava morto, ele ainda não havia ressuscitado, ou seja, se revelado aos discípulos. Então, eles voltam às velhas práticas, aos velhos costumes, se esqueceram da essência do chamado. E olha que interessante, esse Pedro que chama os discípulos para pescar é o Pedro que entra em parafuso na sua alma quando no sinédrio Jesus é interrogado, ele está ali e alguém fala assim, você é um dos deles. Ele fala, não, ele nega Jesus. Ele nega Jesus. A opressão do momento faz Pedro negar o seu chamado, queridos. A opressão, muitas das vezes, quer nos fazer retroceder. A opressão, muitas das vezes, quer nos fazer largar a mão do nosso chamado. Pedro viveu um tempo de grande virtude, de glória a Deus, aleluia, vivenciando sinais, sim ou não? Pedro era o homem que mais falava com Jesus, os discípulos, querido. Ele era o discípulo que mais tinha diálogo com Jesus, questionava, falava, ele tinha essa abertura, mas diante de uma situação adversa, a alma de Pedro entra em questionamento, Pedro se abate, Pedro nega Jesus, e esse negar Jesus gerou na alma de Pedro um conflito, onde ele pensava não ter mais direito a viver o chamado dele. Queridos, nós vivemos num mundo opressivo, sim ou não? Somos questionados todas as vezes. Vivemos debaixo de uma opressão natural, quando Deus tem uma palavra para mim e para você, acerca do meu e do teu chamado. Mas no meio das circunstâncias, das adversidades, das situações, eu preciso permanecer focado, com meu pé firmado, olhando para aquele a qual me elegeu, me chamou, me separou, a qual aquele falou, olha, é você que eu vou usar, não importa a tua estrutura, é com você o negócio. E você chamar o negócio de Cristo, é com você. Olha que coisa louca, pastora. Quando Jesus interroga Pedro, antes que o galo cante, tu me negarás 3? Ele estava numa fé firme, falou assim, não, que é isso, Jesus? Jamais isso eu vou fazer. Pedro estava emocionalmente, sabe aquele obreiro que está na bola da vez? Sabe o obreiro da bola da vez? Agora, tudo é comigo, eu prego, eu canto, eu falo, eu ministro, eu revelo. Então tudo para você é fácil, irmão. Mas Jesus estava falando assim de algo que Pedro não tinha ainda, né? Consciência de como seria, a qual ele não conseguiria o quê? Resistir, suportar. Não. Ele falou assim, ainda que todos te neguem, eu jamais o quê? Quem é crente, irmão? Quem já falou assim, Jesus, eu estou firme. Quem já falou?
Jesus, eu não abro mão da obra de Jesus, eu não abro mão, eu não. Pode sair o Zezinho, o Pedrinho, o Mané, o Carlinho, mas eu vou ficar. Aí quando o parafuso aperta, você fala assim, ei pastor, sabe o que é, pastor? É que o meu esporão delatou mais um pouco, e a dor está forte, não estou podendo nem andar, então eu vou pedir licença. Tem crente pedindo licença, irmão, que está pedindo licença, como é que fala que pega nas empresas aí? Você se afasta, atestado, porque a coisa está pega, está forte, eu não esperava que seria assim, eu não esperava que seria dessa forma, a minha cabeça está em parafuso, Pedro estava em parafuso diante de um povo que iria crucificar aquele que havia falado que tinha todo o poder e autoridade nos céus e na terra. É aí que entra uma questão, querido, fala para o irmão assim, não fale de coisas espiritual baseada na sua alma, porque a alma do crente é emocional. Pedro falou na emoção, João. Afinal de contas, eu acho que entre os discípulos era o primeiro, foi o primeiro a ser chamado. Foi o primeiro, falou assim, ó, peraí aqui, vocês chegaram depois, eu sou o... Então eu conheço Jesus assim, eu e Jesus somos muito íntimos. Mas Pedro não sabia o que era o peso da opressão do adversário para matar o chamado de Deus na vida dele, querido. Nós estamos debaixo de um peso, de uma opressão espiritual. E se nós não tivermos a nossa alma centrada, a nossa estrutura firmada na palavra, o inimigo vai gerar em nós esse sentimento a ponto de nos tirar do propósito de Deus. O que o inimigo estava fazendo aqui agora era tirar Pedro dos propósitos de Deus, querido. Deus tem propósito na tua vida. Fala para mim, Deus tem propósito na tua vida. Olha que coisa louca, queridos. Eu comecei a parar e analisar, mas espera aí. Pedro estava lado a lado com Cristo. Pedro estava até ministrando Cristo. Ele falou assim, Jesus, não precisa ir para a cruz não. Olha como Pedro estava. Pedro estava ministrando que não é necessário o senhor ir para a cruz. Que coisa louca. O homem que disse que não era necessário agora está com medo da situação. Quantas vezes você fala assim, não pastor, não é assim, vai ter que ser assim pastor, nós vamos lá e pá, e quando a coisa pega, você vai pastor, tchau e bênção, Deus abençoe, estou saindo para a direita, pela esquerda, e glória a Deus, aleluia. Irmãos, Pedro volta. E a Bíblia diz que Deus não se alegra daqueles que mas que prosseguem. Deus nos chamou para avançar, amém? Para caminhar, queridos. A ação do nosso adversário é tentar nos coagir, para nos paralisar, matar na minha vida, na tua vida, o chamado de Deus, aquilo que é a promessa de Deus. A ação do inimigo é gerar situações para que a minha alma fique confinada, aprisionada, a ponto de eu voltar àquilo que é o meu passado e deixar de caminhar para o alvo, aquilo que Deus tem para fazer e realizar nas nossas vidas. Quantos aqui já não pensou em parar, queridos? Eu acho que para mim não dá mais, porque eu pensei que eu tinha um chamado para pastor, mas agora eu vi que não é isso. Eu tinha um chamado para missionário, mas eu tenho que comer calango e rapadura, aí não dá. É que a gente pensa que missão é hotel de 5 estrelas, né? É tomar água de coco lá na Bahia, no Sergipe, não. Missão é tomar água na mina, água com aqueles guruzinhos, aqueles guruzinhos, com aquele sapinho. Você chega e fala, opa, missão. Ai, meu, olha o sapo, sai para lá, sapinho. Só que era água. Aí está lá aquele monte de nego fazendo xixi lá em cima, lá e vindo aquela água. Irmãos, me fala que nem o mal nos acelerar, irmão. Deus vai cuidar de mim e de você, amém? Ainda que a cisterna esteja cheia de sapo, cururu lá embaixo, irmão. Você vai beber da água e não vai te fazer mal. Quem crê assim, querido? Crer uma coisa, viver outra coisa, não é? Pedro cria em algo aqui. Eu creio, Jesus, que o Senhor realmente é o Messias do Filho de Deus. Mas agora Pedro passa pela... Fala assim, irmão, se uma coisa é crer, outra coisa é passar pela situação. A
coisa é você pregar, cantar, dar glória, aleluia, né? E cantar, erguei as mãos e dai glória a Deus. Agora Pedro está sentindo, irmãos. Ele está sentindo agora, sabe o que é aqui? O peso do chamado. Porque o chamado vem com peso, sim ou não? O chamado vem com peso de glória. O chamado vem com peso de autoridade. O chamado vem com peso de unção. Mas quando a minha alma não entende isso, eu vou ceder à situação, eu vou me prostrar diante da circunstância, eu não vou conseguir enxergar aquilo que Deus tem mostrado e apontado para mim. Quando a situação vai tomando forma na minha alma, vai alcançando o meu ser, e eu não busco naquele que é a direção da palavra de Deus, a situação vai me tomar a ponto de eu voltar para trás, querido. Falava para a pastora assim, pastora, como é engraçado o pastorado, queridos. É só Deus que sustenta as nossas vidas. É só Deus, querido. Às vezes você busca o irmão, aquele cachorro quente lá, pastor, estou sem dinheiro, né? Pastor, daquela cantada, seu irmão, aquela comidinha gostosa. E pastor, eu vou sair a semana inteira. Aí Deus vem, né, levanta o vaso. E falou glória. Alguém ouviu oração e Deus respondeu. Olha aí, Jesus, tem anjo ainda, né? Mas vem comigo aqui no versículo de número 4. Ainda no 3. E disse Simão Pedro, vou pescar. Disseram os outros, também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco. E naquela noite, nada o quê? Nada apanharam. Pode ser assim, Deus tem as suas formas de trabalhar a sua estrutura e levar você novamente a depender dele. Irmãos, Deus tem todo o poder nos céus e na terra. Tudo foi gerado pela palavra. Ele falou assim, falou para os peixes, sai desse lugar, sai daí, fica do lado das redes, só do lado. Não entre nenhum na rede. Eu quero ensinar Pedro que eu ainda sou Deus, que eu sou Senhor, que eu tenho poder e que esse medo dele está roubando aquilo que é a essência da minha glória na vida dele. Deus mandou os peixes se afastar. Falou, anjo dos peixes, vai lá anjo dos peixes, afasta os peixes de lá. E aí eles ficaram labutando a noite o quê? Inteira, querido. Nosso irmão, você está se esforçando demais na sua força, sem necessidade. Digo para o irmão assim, não vai adiantar. Fala assim para o senhor, é palavra, é revelada e é para você. Oh Jesus, oh glória. Tem gente se matando a noite inteira, pastor. Está se cansando. Está se autoconsumindo. E Deus falou assim, ei, tadinho, ô coitado, olha lá. Ô anjo, dá uma olhadinha lá, dá uma olhada lá, olha lá, se matando. Rema o barco. Irmãos, um dia eu fui pescar com o Budi, meu filho, e eu sou exímio pescador, querido. Eu tenho excelência em pescar. Eu tenho excelência. Falou em pescar, é maestria, irmão. Aí foi eu e o Budi pescar num pesqueiro. Cheguei lá, peguei uma vara, falei assim, essa aqui está torta, deve ser boa. A vara torta é boa, porque já está inclinada para o peixe. Essa aqui deve ser boa. Aí, né, tinha lá massinha, minhoca e alguma coisa. Aí qual peixe que pesca com massinha mesmo? Tilápia, né? Eu acho que eu fui pro lado do lambari. Aí eu fui pro lado do lambari, irmão, e tô lá, e jogo lá. Daqui a pouco eu olhei assim, o Budi cavalo, o peixe passando assim perto da vara do Budi. Falei,
O peixe ia, voltava. Eu falei, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada desse negócio. Rapaz, nós chegávamos a bater com o negócio, o peixe não comia isso. Eu falei, tem alguma coisa errada, esse peixe ele é treinado. Aí o senhor falou assim, não, o peixe não é treinado, é você que não sabe pescar. Eu falei, como é que é? Irmãos, nós estamos desgastando, e Deus falou assim, peraí, é comigo o negócio, enquanto você não entender o processo, você vai se gastar, você vai se fadigar e não vai acontecer. O que nós precisamos como obreiro da casa do Senhor, fomos chamados, fomos escolhidos, fomos separados, mas nós precisamos entender que nós vamos a vida inteira depender da ação e do poder de Deus na nossa força. Quem era Pedro? Exímio pescador. Quem era Pedro? Excelente em pescar, mas Deus estava assim, Pedro, você depende de mim, Pedro, você precisa de mim, Pedro, você me abandonou, mas eu não vou te abandonar, enquanto o meu propósito não se cumprir no teu ministério. Quem sentiu isso, levante as mãos, adore a Deus, glorifique a Deus aqui nesse lugar, meu irmão. Aleluia. Versículo 4 diz assim, mas ao clarear da madrugada, estava Jesus o quê? Na praia. Mas olha que interessante, irmão. Para você pescar, você precisa entrar na onde? Você pesca na praia? Você consegue jogar um anzol na areia e pescar peixe aqui na areia? Mas ele falou assim, ei, ô cabeção, joga do lado direito. Jesus da praia dá ordem aos peixes para que Pedro volte o quê? Ô cabeção, pescador, joga do lado direito. Pedro havia se desconectado da voz de Cristo, querido. Essa voz que é poderoso, essa voz que é lâmpada, direção para mim, para você, que mostra o caminho, os passos que nós vamos dar. O Jesus está assim, Pedro, peraí, eu vou te ensinar de novo, porque é sobre a minha palavra que você vai ser revivado, é sobre a minha palavra que o seu ministério vai andar, é sobre a minha palavra que as coisas vão acontecer na tua vida. Então, apenas obedeça a minha palavra. Mas ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia, todavia os discípulos não o... Assim, seguinte, palavra forte. Eles não o As situações nos cegam, querido. O diabo tem a maestria de cegar a nossa visão. Esses homens andaram lado a lado com Jesus. Eu tenho certeza, irmão. Seu pai, sua mãe gritar, e você olha assim, você vê lá, é meu pai que está lá, é minha mãe que está lá, você reconhece sim ou não? O seu filho. De longe, pode estar uma multidão, você vê a cabecinha, que você vê pela cabeça, né? Um assim, outro assim. Mas pela cabeça você conhece, é meu filho, olha a cabeça dele lá. Esses homens estavam reconhecendo o mestre. E olha que ele era o quê? O resplendor da glória. Onde Jesus ele se manifestava ali, a glória, o poder de Deus, não estava conseguindo enxergar nem isso. Olha o que diz aqui, né? Mas ao clarear da madrugada estava Jesus na praia, todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Aí no 5 diz assim, e perguntou-lhe Jesus, filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe o quê? Não. Como é que Jesus chama eles? Se eles tivessem sensível, espiritualmente, eles falaram assim, nossa, essa palavra filhos está vindo de uma outra forma no meu coração, sim ou não? Mas responde naturalmente não. Jesus fala com você, sim ou não? Quando você está com o coração, você fala assim, não, Jesus não está falando comigo, não está. É coisa da minha imaginação, da minha mente, é da minha cabeça. Deus está falando, vai para aquele lugar, que aquele lugar é para você. Não, não vou, porque Deus não está falando comigo. Você está insensível, querido. É?
Olha a palavra que ele fala, filhos. Filhos. Eles não conseguem captar a essência, o teor da palavra. E responde de uma forma natural. Então, né, perguntou o filho, responderam, não. 6, então lhe disse, lançai a rede à direita do barco e olha que coisa linda. Ele não fala, talvez vocês achem. Pode ser que vocês achem. A palavra de Deus, uma vez direcionada e ordenada, ela acontece. Ela acontece. Ele não fala assim, lança lá, tenta a sorte. Jesus não chamou você para tentar a sorte no ministério, querido. Jesus chamou você, que Ele sabe que tem unção, Ele vai fazer você viver o teu chamado. Ele não chamou você para aventurar no ministério, querido. Ele chamou você para viver o chamado que você tem. Mas eu preciso, essa palavra precisa penetrar em mim. Eu não sei. Será que é esse mesmo meu chamado? Será que eu tenho condição de... Ai, dá vontade de dar um tapa na orelha, pastora. Eu não sei se eu tenho, não sei se eu posso, pegar uma palavra. Irmão, quem mandou lançar do lado direito? Quem estava sustentando a palavra, era você ou Jesus? E você, irmão, não é na tua força, não é no teu conhecimento, não é na sua maestria, é no poder da palavra. E a palavra não vem de homens, a palavra vem do Senhor acerca do teu chamado, do teu ministério, querido. Então pare de se basear em coisas terrenas, querido. Coisas rasas. Apenas confie, né? Dá um passo. Fala para o seu irmão, você dá um passo. Fala para o seu irmão, dá um passo de coragem, de fé, de ousadia. Vai em direção àquilo que Deus quer fazer. Fala para o seu irmão, olha para ele, olha através de você. Fala assim, tem muitos peixes a serem pescados naquele lugar. E é você que vai pescar. Quem entendeu, dá um glória a Deus aí. Dá um aleluia, aplauda o Senhor aí, glorifica Ele, meu irmão. Oh, glória. Oh, Jesus. Fala assim, você é Deus falando. Então receba. Aí diz assim, versículo 6, então disse-lhe, lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podia puxar a rede, tão grande era a quantidade de... Mas olha que frase linda, ó. Assim o quê? Digo, se você quiser continuar sacrificando, é problema seu. O melhor... Olhe bem para ele, olhe na cara dele assim, o melhor é obedecer. Quer ficar mais uma noite pescando, cansado? Quer continuar se fadigando? Fique. Mas o melhor é o quê? Coisa linda é Jesus, né, pastora? Diz uma coisa linda é Jesus. Eu preciso ficar lindo como Ele. Não resista, que Deus está falando a seu respeito, ao seu chamado, querido. Não é você, é Deus que te capacita a fazer. Ah, pastor, eu sou gago, eu sou fonho, eu sou cego, eu sou mudo. Ele faz a coisa, esquenta a cabeça, irmão. Moisés tinha problema de dicção, né? Diz sabe, que Moisés tinha problema de dicção. Ele não era douto em palavras, ele não fez assim mestrado, então ele falava um pouco mal, né? Igual eu, assim, eu falo mal, eu falo errado. Mas não importa, né? A essência, a unção que Deus cria na gente nos leva a viver algo poderoso, irmão. Então, professor, pare de dar desculpas para Jesus. Fala assim, toma juízo e obedece. Irmãos, Deus não está preocupado em que você gere resultados. Ele está preocupado em que você entenda o propósito. O resultado vem depois. Primeiro, que é que você vai. Sabe o que eu achei interessante, irmãos? Eu estava aqui parando um pouquinho. Quando Deus falou assim, ô Moisés, ô Fanho, vem cá, Fanho. Eu vou me apresentar para você.
Aí está lá o fanho, né, cuidando das ovelhas de Jetro lá, né? Que estava fora da função. Crente fora da função, meu irmão, é problema. Nós vamos crente, fala assim, irmão, crente fora da função é problema. Está lá Moisés falando, nada a ver, nada a ver. Cuidando das ovelhas de Jetro. Aí de repente vê o negócio começa a queimar lá. Você está parecendo macumba? Aí quando ele fala assim, ele começa, eu vou chegar lá para ver. Fala assim, calma, vai devagar, você está no processo. Você está no processo de entender o teu chamado, se posicionar. Por isso, não se empolgue, também não se assuste. Aí ele vê a sarça queimando e fala, vou lá para ver. E aquele negócio, o fogo ia lá e não consumia. De repente ele falou assim, Moisés, eu tenho uma obra para fazer através da tua vida. Que obra que é? Desce no Egito. Eu tenho um povo para ser o quê? Resgatado. Mas a questão é, como eu vou voltar para um lugar onde eu saí o quê? Fugido. Você iria ou não? Hã? Vou dar um exemplo aqui, vai. Deus pegou o Paulo Nunes, mandou lá para a favela do Heliópolis lá. Está lá o Paulo Nunes Heliópolis, lá ele aprontou com aqueles bambambam do crime. Pegou a Esther e a Sofia, saiu correndo à noite. Aí depois ele está lá em Cutia andando, né? Ele ouve aquela voz, Paulo Nunes. Paulo Nunes, meu servo. Aí o farol abre, ele passa. Em frente ao Iano, Deus fala assim, ei, volta no Heliópolis. Senhor, tu está doido? Lá está o mãozinho, está o pezinho, está o cabeção, todos eles querem me pegar. Irmão, o faraó estava sedento por Moisés. Ele estava louco para acabar com Moisés. Deus falou, volta lá, filhão, volta lá. Eu tenho uma obra para fazer na tua vida e te colocar em honra aonde você saiu em desonra. Deus não estava apenas querendo libertar o povo do Egito, mas Deus estava querendo honrar Moisés na terra aonde ele saiu escondido, corrido. Ei, meu irmão, ouça a voz desse Deus e aquilo que Deus determinar para você, não tenha medo, faça. Irmão, se não tem goré. Palavra não tem meio termo, irmão. Palavra não tem meio termo, não. Não tem essa conversinha, talvez. Quer ver uma coisa que eu ouço muito? Agora não é o tempo. Não chegou a minha hora. Eu acho que isso não é para mim, é para você. Tá bom, irmão. Passa para o outro, né? Vai lá. Como é que chama o irmão de Moisés? Hã? E o irmão de Jacó? Passa seu direito para outro. Vai você na minha frente. Se você não morrer, eu vou. Aí depois que cair a ficha, que você vê o que você fez, fala, meu Deus. Aí não adianta querer matar teu irmão que foi ungido lá na frente, viu? Não vai querer, ai, agora eu vou para cima. Ele roubou o meu direito, você não quis o direito, irmão. Você abriu mão do direito. Não abra a mão, pastor, não abra a mão. Fala para o seu irmão, olhe para ele, quer que você olhe para ele. Diga assim, não abra a mão, querido. Melhor é obedecer do que o sacrifício. Versículo 7. Aquele discípulo a quem Jesus amava, disse Pedro, é o Senhor? Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se, né, com sua veste, porque se havia despido e lançou-se ao mar.
Mas os outros discípulos vieram do barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. E ao saltarem em terra, viram ali umas brasas e em cima peixes, e haviam também o quê? Pão. Irmãos, uma pergunta. Eles já haviam chegado na areia ou não? Jesus pegou algum peixe deles lá ou não? Como já havia peixe, fogo e pão? Me explica. Jesus começa a conversar na onde? Na areia. Ele sai da areia? Não. Quando eles estão indo para a areia, já tem na areia pão, brasa e peixe. E você está preocupado? Quem vai te sustentar? Está preocupado que tem para comer na obra? Eu não sei como é que vai ser lá. Como é que eu vou viver? Afinal, eu não conheço ninguém lá. Nosso irmão, o Deus que te chama. Diga assim com toda certeza, o Deus que te chama é o Deus que te supre. Já tinha o gás, que era o fogo. Porque não dá para comer peixe cru. Eu não sou japonês, eu não como peixe cru. A pastora gosta. Já tinha o pão para o café da manhã. O que mais você precisa? Pergunta, o que mais você precisa? Porque, irmãos, eu já estava dando tudo, não era? Faltava o quê para aquele cara lá? Hã? Eu falei para o senhor, eu vou te dizer. Responda para ele. Vergonha na cara. Não sei. A verdade é até que eu sei que eu tenho um chamado, pastora, mas como que eu vou viver? Como vai ser os meus filhinhos que mamam, precisam de escola? Tadinho, aliás, nós vamos ficar passando no SUS? Não, você vai passar pelo médico dos médicos, querido. Você não vai ficar doente, ele vai cuidar de você. A Bíblia fala, não se inquietais, que é a vez de comer e a vez o quê? De beber. Ele é o Senhor que supre, amém? Então, não deixe as situações, circunstâncias matar o chamado de Deus na tua vida. Fala para o irmão assim, vai nessa tua força, varão valoroso. Deus é contigo. Irmãos, quando eu vim para a Vargem Grande Paulista, igreja de Vargem Grande Paulista, nós pegamos uma igreja que estava parada. Tinha lá 5 membros que foi embora. Ficou eu, a pastora, a igreja, aluguel e umas contas para pagar. Falei, pastor, e agora, filha? Orar, meu amor. Orar que o Deus da providência ouve a oração. Irmãos, desde que eu estou pastoreando em Vargem Grande, nunca faltou o dinheiro para pagar o aluguel dessa igreja. Eu nunca atrasamos o aluguel dessa igreja. Lá em cima tem pessoas que entraram na igreja, pastor, onde que é o gasofilácio? É ali, irmão. Quando eu falo, irmão, eu sumi ali, embora. Quando eu ia lá contar, era o dinheiro do aluguel. Sabe o que é isso, irmão? É viver do poder de Deus. É exercitar a fé, é confiar no poder que há nesse Deus, querido, e não parar por causa disso. Aquele que chama, é aquele que supre, é aquele que sustenta, é aquele que dá suporte. A nossa fé não pode estar embasada em mãos de homem, mas tem que estar embasada nas mãos do Todo-Poderoso, aquele que chama e que sustenta a sua palavra. Como diz a cantora lá, né? É tão bom estar sorrindo quando tudo vai bem. Irmão, igreja cheia, oferta bastante. Oh. Ele falou assim, eu quero ver tua fé. Quando o mundo te esquecer, saberás que eu sou teu Deus.
sabemos que Deus é Deus quando os estreitos começam a aparecer na nossa vida. O poder de Deus sempre vai se manifestar para mim, para você, no momento de extrema dificuldade, querido. Pastor, eu vou terminar essa palavra aqui. Eu vou terminar no outro culto de oficiais, que eu não terminei ainda, tá, irmãos? Porque assim, Deus vai dando, a gente vai trazendo. Depois Deus conclui, né? Então no outro culto de oficiais eu vou terminar essa palavra para vocês, tá bom? Deixa Deus na liberdade do Espírito Santo, né? Fazer o que Ele tem que fazer, né? Tão bom quando Deus começa a trazer esses mantos, esses mistérios para nós. Nós vamos vendo Deus trabalhar, operar e agir no nosso meio, né? Mas eu quero dizer para você que por algum motivo parou, por algum motivo voltou para trás, é tempo de avançar. Deus não se alegra naqueles que retrocedem, mas que avançam, que prosseguem. Deus tem uma obra a ser feita, sim ou não? Ele escolheu você para fazer. Escolheu a nós para fazer. Ele nos deu o privilégio, nós não merecemos, Ele deu o privilégio de nós fazermos essa obra, querido. Então para nós tem que ser motivo de alegria, de gozo, de prazer. Irmãos, cada vez que eu subo nesse altar, eu falo, Senhor, eu sou grato a Ti, eu não mereço mesmo. Mas o Senhor, com todos os defeitos que eu tenho, querido. Eu tenho muito defeito. Eu tenho um olho verde lindo. Eu tenho uma estrutura que você olha, nossa, que você fala, meu Deus. Eu tenho muito defeito, querido. Fala assim para o seu irmão assim, fala assim, meu pastor não é nada soberbo. Eu brinco assim, irmão, mas eu falo, obrigado, Senhor. Porque o Senhor tem me dado além daquilo que eu mereço. Principalmente no chamado, querido. Me revela coisas que na verdade, eu não merecia que Ele revelasse. Porque é assim que Deus faz, querido. Ó. Assim. Ó. Esse livro aqui, ó, é a boca de Deus que se revela a mim, se revela a você. O que eu preciso é conhecê-lo, ter intimidade e deixar Ele forjar e moldar o meu interior. Deus não está preocupado com letras, mas com a essência do Espírito dele queimando dentro de mim e dentro de você. Sabe que chapa o meu coração? Que não foi eu que escolhi a Deus, Ele me escolheu, querido. E o irmão assim, é tão bom estar sorrindo. Fala para ele. Quando tudo vai bem. Diga assim, eu quero ver tua fé. Quando o mundo te esquecer. Ai, meu Deus, me abandonaram, meu Deus do céu. Ninguém fala comigo na igreja, eu estou isolado lá, Jesus. Ai, dá vontade de dar uma cintada, pegar a cinta e tá. Você não entendeu o negócio, querido. Jesus chamou você para uma grande, maravilhosa obra. Ele não olhou para a tua estrutura, que a sua estrutura tem que ser Ele. Ele não olhou para a tua capacidade, a sua capacidade tem que ser Ele. Nada que você vai derramar na igreja vem de você, vem dEle. Irmão, você pode. Fala, irmão, pare de se acovardar. Você pode. Fique de pé, queridos. Sabe, irmão, o crente desviado, ele fica
O crente desviado, ele fica bruto na palavra, não fica? O crente desviado, ele fica insensível. Fica ou não fica? Ou não fica? Fica insensível. O crente desviado, ele não sabe falar em amor. E eu vou mostrar para vocês aqui um crente que estava desviado, Deus está trazendo de volta. Fica vendo, para mim terminar. No versículo 15 do 21 de João diz assim: e depois de terem comido, perguntou Jesus a Pedro: Simão, filho de João, ama-me mais do que esses outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu... Ele respondeu que Jesus falou o que para ele? Disse-lhe Jesus: apacenta as minhas. 16. Tornou Jesus a perguntar-lhe, Pedro, a segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que eu... Jesus disse: pastoreia, seu irmão, pastoreia as ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu: tu sabes todas as coisas. Já mudou o dialeto. Tu sabes que eu amo Jesus. E Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando eras mais moço, eu te cingis, eu cingias a ti mesmo, e andavas por onde querias. Quando, porém, fores velhos, estenderás as mãos e outro cingirá e te levará para onde não... Meu irmão, não é você que decide. Não é você que decide aonde você quer ir. Você tem que ir onde Deus te enviar. Aqui, pastor. Feche teus olhos. Nós vamos fazer uma oração aqui. Depois eu quero falar algumas palavras e terminar esse culto. Coloque sua mão no coração. Nós estamos vivendo dias que nós precisamos ter, como o pastor falou, decisão, né? O mundo, ele está destruidor. A gente tem brincado muito. A seara é grande. São poucos cearenses que quer fazer a seara, que quer trabalhar. E é tão... A gente ouve tanta desculpa, a gente ouve tanta coisa. E nós, muitas vezes, colocamos tantos obstáculos, né? Para aquilo que é o trabalhar, aquilo que é o realizar, para o Senhor. E pode ser que no meio dessas muitas desculpas, a gente perca a direção do caminho. Algo que eu tenho orado muito nos últimos dias. Senhor, não me deixa tornar-me indiferente com a tua obra. Indiferente com a tua presença. E debaixo dessa palavra, queridos, eu quero convidar você a falar para o Senhor: Senhor, se eu por acaso sair do propósito, traz-me de volta. Se por acaso eu perdi o meu foco, traz-me de volta. Se por acaso eu não estou mais reconhecendo a tua presença, Senhor, abre os meus olhos. Se eu não consigo mais ouvir e entender a tua voz, Senhor, abre os meus ouvidos. Pai querido, no nome de Jesus, Pai, debaixo dessa palavra, Pai, nós queremos te pedir perdão nessa noite. Porque tantas das vezes, Senhor, como Pedro, Pai, nós pensamos em retroceder. Tantas das vezes, Senhor, como esses homens querem voltar às velhas práticas, querem voltar retrocedendo ao seu passado, por não compreender, Senhor, o momento, por não entender o tempo, por não conseguir absorver as dificuldades, por não conseguir administrar, Pai, as situações. Nós queremos pedir perdão, Pai, porque talvez nós tenhamos colocado a nossa confiança no lugar errado.
Talvez, Senhor, nós tenhamos colocado a nossa fé em nós mesmos, nas nossas capacidades, nas nossas habilidades, no nosso conhecimento, Pai. Nós queremos nessa noite, Pai, voltar como Pedro, como esses homens voltaram, Senhor, para a Tua vontade, para o centro da Tua vontade, para aquilo que era o propósito inicial, para aquilo que era o chamado inicial, para aquilo que era a proposta inicial, Pai. Se por algum momento, Senhor, nós desviamos os nossos passos daquilo que é, Senhor, o caminho, traz-nos de volta nessa noite, Deus. Revela para nós, Senhor, aquilo que nós temos feito e agido e pensado e falado, coisas, Pai, que tem sido, Pai, como um tropeço no nosso caminho, Senhor, a respeito da grande, Senhor, obra que o Senhor confiou em nossas mãos, a respeito dos talentos, dos dons, a respeito, Pai, daquilo que o Senhor derramou sobre cada um, dentro da nossa particularidade, Pai. Traz-nos de volta, Senhor, traz-nos de volta ao princípio, traz-nos de volta ao centro, traz-nos de volta, Senhor, à Tua direção. Pai, no meio de muitas vozes, Pai, nos traz de volta a sensibilidade, Deus, de ouvir somente a Tua voz. No meio de muitos gritos, Senhor, traz-nos de volta, Senhor, a sensibilidade, Pai, de ouvir somente aquilo que sai da Tua boca, Deus. Não nos deixa, Senhor, no meio do barulho, no meio da confusão, no meio da tempestade, no meio da noite escura, Senhor, ficarmos, Senhor, ali, Senhor, totalmente, Senhor, ignorantes a respeito daquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas, a respeito daquilo que o Senhor confiou em nossas mãos. Não deixa, Senhor, que a situação, Senhor, dentro da nossa casa, dentro do nosso casamento, dentro do nosso ministério, dentro da nossa área profissional, dentro do nosso financeiro, mas Ele habita em nós e estará em vós para sempre. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me amas. E se alguém me amar, será amado por meu Pai. Eu também o amarei e me manifestarei. Jesus, colocar o nosso coração de volta, Senhor, nas Tuas mãos e permitir, Senhor, que nós sejamos conduzidos, permitir, Pai, que nós sejamos ensinados, permitir, Pai, que nós sejamos disciplinados, permitir, Pai, que nós sejamos adestrados, Senhor, para aquilo que é a Tua boa, perfeita e agradável vontade. Pai, nós queremos mais de Ti, mas muito mais do que querer mais de Ti, Senhor. Nessa boca, Senhor, nessa noite nós verbalizamos com a nossa boca que nós queremos nos derramar mais em Ti. Nós queremos nos entregar mais em Ti. Nós queremos, Senhor, nos apresentar mais em Ti. Nós queremos nos dispor mais em Ti. Nós queremos, Senhor, colocar mais em Ti, Senhor, as nossas vidas, o nosso querer. Nós abrimos mão, Senhor, daquilo que é, Senhor, a nossa vontade, para que se cumpra, Senhor, somente a Tua vontade em nossas vidas. Nos leva, Senhor, nesse nível de confiança. Nos leva, Senhor, nesse nível, Senhor, de aliança verdadeira, Pai, aonde nós não venhamos mais duvidar, Pai, daquilo que o Senhor nos chamou, daquilo que o Senhor nos confiou, daquilo que o Senhor nos entregou, Pai. Tira, Senhor, toda a confusão da nossa mente, Pai. Tira todo o alarido da nossa alma. Ai, Espírito Santo. Ai, Espírito Santo. Ministra em nós, Senhor, o Teu amor. Porque o Teu amor é o princípio de todas as coisas. O Teu amor é o sustento de todas as coisas. O Teu amor é a base para todas as coisas, Senhor. Que nessa noite nós possamos sim, Senhor, voltar para as nossas casas, mas alinhados, adestrados, equiparados, Senhor, dentro daquilo que é, Senhor, o Teu chamado para cada um de nós. Que nós não venhamos perder, Senhor, o foco. Que nós não venhamos perder o propósito. Que nós não venhamos, Senhor, nos distrair no meio dessa caminhada.
Pai, como Paulo fala, o bom soldado, ele não se embaraça com as coisas desse mundo. Que o nosso coração, Senhor, que a nossa mente, que os nossos ouvidos, que os nossos olhos, Senhor, que os nossos pés, Senhor, não se embarace, Senhor, com as coisas passageiras, aquelas que são temporais, aquelas que têm tempo de validade, mas que o nosso coração se volte, Senhor, para aquilo que é eterno, para aquilo que é eterno sobre as nossas vidas. Alinha, Senhor, o nosso coração, Senhor, aquilo que é, Senhor, o teu propósito. Alinha, Senhor, os nossos passos, adestra as nossas mãos, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para fazer em nossas vidas e através das nossas vidas. Pai, nós estamos no começo de um mês, mais um mês, Senhor, um semestre, Senhor, um semestre de um ano todo. Que nós venhamos, Senhor, nesse mês, Senhor, ser um marco daquilo que é um novo tempo sobre as nossas vidas. Que nós possamos nesse mês de junho, Senhor, fazer o nosso melhor e o nosso melhor com excelência, dentro daquilo que é, Senhor, o teu chamado, dentro da nossa particularidade, dentro do coletivo, como igreja, como corpo de Cristo sobre esta terra. Que nós possamos, Senhor, no mês de junho, Senhor, reluzir, Senhor, aquilo que é o verdadeiro amor, aquilo que é a verdadeira adoração, aquilo que é a verdadeira entrega, Senhor. Pai, nós queremos já consagrar cada dia, Pai, que nós fomos levantados para operar nessa casa. Que nós possamos, como salmista, Senhor, nos alegrar somente de estar à porta da tua casa. Se nós possamos, Senhor, olhar e contemplar, Senhor, como é precioso, como é maravilhoso, Senhor, poder operar dentro dessa casa. Fazer, Senhor, a tua obra. Fazer, Senhor, aquilo que o Senhor nos convidou e nos chamou para realizar dentro dessa casa. Pai, tira toda acusação da nossa mente. Tira, Senhor, toda acusação da nossa alma. Não nos deixe, Senhor, nesse mês, Senhor, fazermos a tua obra de qualquer maneira. Não nos deixe, Senhor, ser enganados ao ponto, Pai, de achar peso, Senhor, de fazer uma escala, de cumprir um propósito, de fazer uma visita, de cumprir um chamado. Não deixa, Senhor, o nosso coração se enganar ao ponto, Pai, de achar que é pesado demais. Ah, meu Deus. Que o nosso coração possa se encher de júbilo todas as vezes que nós tivermos oportunidade, Senhor, de fazer algo para Ti, dentro dessa casa, fora dessa casa, aonde o Senhor nos enviar, aonde o Senhor nos confiar, aonde o Senhor colocar os nossos pés ali, Senhor. Ah, meu Deus, cumpra a Tua vontade em nós. Nós consagramos o mês de junho nas Tuas mãos. Nós consagramos o nosso trabalho nas Tuas mãos. Nós entregamos, Senhor, as nossas vidas diante de Ti essa noite. E declaramos, Pai, que Tu és o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos.